Salmo 100. Exorta-se toda criatura a celebrar ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o
provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o maior desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Em tua presença, Tua doce presença, Senhor. tua presença, Tua presença. bendito seja o nome do Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito
A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mais um domingo abençoado, estamos aqui agora com o momento da palavra. Eu creio que Deus há de falar ao seu coração. E eu quero agora nesse instante que você una sua família, que você se sente em frente ao televisor, ou que se você não tem um televisor, pegue o seu celular, o seu smartphone e vamos cultuar a Deus, vamos estar juntos neste momento, louvando, bendizendo, e também vamos estar adorando ao Senhor e vamos ouvir a palavra nesse instante, que eu tenho certeza que Deus vai te falar ao seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar nesse instante. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero agora colocar a igreja diante do Senhor, essa palavra que vai ser ministrada, que ela venha de encontro às nossas necessidades, Senhor, porque nós precisamos, ó Pai, da orientação da palavra do Senhor para não sermos como as pessoas do mundo, ó Pai, que estão batendo cabeça, que estão de um lado para o outro sem saber o que fazer, ainda mais nesse tempo de hoje, Pai. Mas nós rogamos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, Pai, e que nós possamos falar de acordo com a Tua palavra. E que essa palavra possa chegar a todos aqueles que precisam, ó Pai, de uma palavra de esperança e de uma vida, ó Pai, melhor. E nós oramos para que o Senhor agora, Pai, esteja abençoando e seja com o Teu povo neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de ler com os irmãos o livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10. Amém? E nesse texto está escrito assim a partir do versículo 10, irmãos, no capítulo 4 de Filipenses. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus pela sua palavra. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual foi o momento mais feliz que você já passou na sua vida? Qual foi aquele momento que você falou assim, puxa vida, pastor, marcou a minha vida. Eu não me esqueço daquele dia em que foi para mim muito feliz. Eu me recordo e me lembro que foi um momento muito feliz na minha vida. Foi o momento que eu me casei. Foi o momento em que eu tive meu filho, né? Tive a minha filha. Foi o momento em que eu consegui comprar um carro, que eu pude terminar minha faculdade, fazer minha faculdade. Enfim, eu creio que existe uma série de coisas na sua vida que marcou muito a sua vida e que talvez não precisou de tanto para você dizer, puxa, que momento feliz que eu estou vivendo. Nós acabamos de ler um texto, irmãos, o apóstolo Paulo, né? Em que momento, como é que o apóstolo Paulo estava aqui? Porque ele está agora escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos. E na ocasião que Paulo escreveu essa carta, irmãos, ele estava preso. Paulo estava preso no porão de sua casa em Roma. E os historiadores vão dizer que ele ficava acorrentado junto a um soldado 24 horas por dia. Você consegue imaginar comigo isso? Uma pessoa ficar acorrentada, algemada junto a como se fosse hoje um policial. E para onde aquele policial ia, ele tinha que estar junto. Eles praticamente tinham uma vida bem difícil, não é? E Paulo ficava ali, ele era guardado 24 horas por dia. Tinha pouco do que era considerado privilégio, mas assim mesmo ele estava contente. Paulo estava contente. Ele estava contente mesmo estando preso. Você consegue entender isso? Paulo estava preso, mesmo estando numa situação
difícil e ele estava contente. Como que Paulo conseguiu essa façanha de estar vivendo uma situação tão difícil e ainda assim ele está contente? Mesmo assim, ele tinha a paz de Deus e ele tinha o Deus da paz. Que coisa interessante. Essa realidade que Paulo vivia, ela era uma constância na vida dele. Paulo não vivia em função das circunstâncias, ele não era feliz pelas circunstâncias que ele vivia, não é? A palavra grega traduzida para contente significa estar satisfeito, significa ter o bastante, ou seja, ter o suficiente. Paulo está contente, Paulo está satisfeito. Por que isso, irmãos? Porque Paulo, ele sabia que a sua vida, além de estar nas mãos de Jesus, ela seria suprida por Jesus. Amém? Então, nós vamos aprender hoje quais os segredos para se ter uma vida contente, para se ter uma vida satisfeita. Não é? É igual uma pessoa que senta sobre a mesa, ele faz aquela refeição, ele come aquela refeição e ele diz: eu estou não cheio, né, irmãos? Eu estou satisfeito, eu estou contente. A pessoa chega para você e quer te oferecer algo mais para você, você fala: não, chega, eu já estou contente, eu já estou satisfeito. É assim, é essa sensação que a gente tem que ter na vida da gente, né? E eu quero que você hoje, junto comigo, que nós possamos juntos, né, trabalhar aí, então, esse conceito de viver contente. Como que nós vamos viver contente, irmãos? Como que nós vamos aprender a viver contente? Qual é o segredo de se ter uma vida de contentamento, de satisfação, mesmo estando passando por tudo que a gente está passando? Então, o primeiro segredo que Paulo tinha é que ele era um homem que ele confiava na providência de Deus. Amém? O que vem ser a providência de Deus, irmãos? Se você olhar comigo aqui, Paulo vai dizer no versículo de número 10, alegro-me grandemente no Senhor. Amém? Paulo se alegra no Senhor, ele não se alegra por ele ter conquistado grandes coisas, por ter uma formação acadêmica maravilhosa, era um homem poliglota que falava várias línguas, ele tinha várias cidadanias, não é? De vários países, era um homem estudado, era um homem provido, mas ele não se alegra nisso, ele se alegra no Senhor. Quer aprender a viver contente, irmão? Alegre-se no Senhor. Por quê? Porque é o Senhor quem renova a nossa vida, é o Senhor quem supre as nossas necessidades, é o Senhor que tem o cuidado por nós, é Ele quem leva pessoas para nos abençoar, para nos ajudar, não é? É Ele, Deus, nosso Senhor Jesus, que abençoa e que apresenta pessoas para nós que a gente nem imaginava, né? Eu conheci, por exemplo, já tive oportunidade de conhecer pessoas que eu jamais imaginaria que um dia essas pessoas iriam abençoar a minha vida, iriam de alguma forma ser usadas por Deus para suprir alguma necessidade minha. Eu não sei se você já passou por isso, mas é uma bênção, irmãos. Então, nós temos que lembrar disso, não é? O primeiro segredo que nós temos que ter aqui é o segredo da confiança na providência de Deus. Nós temos que confiar que Deus vai providenciar aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso. Veja, que você não precisa, para você estar contente, de grandes coisas, de luxo, né, de riquezas, de coisas desse tipo, porque Deus, na verdade, nunca prometeu isso para a gente. Jesus nos prometeu que Ele iria cuidar das nossas necessidades, que Ele iria suprir as nossas necessidades, não é? Aquilo que realmente nós precisamos.
Então, irmãos, daqui a gente vê que Paulo confiava em Deus, que Paulo ele vivia nessa alegria de saber que Deus estava suprindo, que Deus de alguma maneira ele iria suprir, mesmo quando ele não via possibilidades nenhuma disso, mas ele acreditava que Deus iria cuidar. E como é que se vive contente, pastor? Qual o segredo? Qual o outro segredo? Outro segredo, meus irmãos, é aprender a ter satisfação com pouco. Amém? Nós vivemos uma geração hoje, amados irmãos, amada igreja, em que as pessoas, elas nunca estão contentes com o que têm. Elas sempre querem mais e mais e mais. Se ela tem um carro, ela quer outro carro. Se ela tem 2 carros, não, outro. Aí ela já começa a ter um problema de olhar para o outro e falar, se ele tem 2, eu quero ter 4. Eu não estou contente, eu tenho uma casa, eu quero ter 2. Se eu quero ter 3, eu quero ter 4, 5 e vai. E a pessoa nunca está contente. Não, se eu estou ganhando isso, eu quero ganhar mais. Aí ela ganha, não, eu não estou contente com esse ganho, eu quero ganhar mais. Se estou ganhando 5 salários, eu quero ganhar 20. Né? E a pessoa fica essa é a sociedade consumista, capitalista, que vive sempre querendo mais, não estando contente com o pouco que tem. Aqui está o segredo para o contentamento na vida de Paulo, meus amados irmãos. Era um homem que se contentava com o pouco que tinha. Além da providência de Deus, Paulo era um homem que ele aprendeu a se satisfazer com o pouco. E ele vai dizer assim, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Ele apreciava a generosidade renovada da igreja de Filipos. A igreja ajudava Paulo. A igreja abençoava a vida do apóstolo Paulo. Por que a igreja fazia isso, irmãos? Porque Paulo chegou naquela cidade, ele pregou o evangelho, ele abençoou, ele orou por vidas, ele em nome do Senhor Jesus, ele libertou pessoas ali que estavam endemoniadas, que estavam vivendo numa situação terrível. E as pessoas, como reconhecimento, ajudavam o obreiro de Deus. Por isso que eu digo, irmãos, a importância e o papel do pastor, daquele que pastoreia a igreja, ele deve ser cuidado. Né? A igreja deve ter cuidado pelo seu obreiro, pelo seu pastor. Então, Paulo vai dizer que ele não se preocupava se as pessoas doavam as coisas, as pessoas iam lá, abençoavam a vida dele como ofertas, aquilo. Era bênção, ele recebia isso com muita alegria, mas ele estava contente. Mesmo se não recebesse nada, ele estava contente, ele estava feliz, ele estava satisfeito, porque só o fato de ele estar servindo ao Senhor era uma alegria muito grande. Então, nossas necessidades como seres humanos, irmãos, são muito simples, como eu acabei de falar. O que realmente nós precisamos? Alimentos, vestimentas, abrigo e santidade com contentamento. As Escrituras dizem que devemos estar contentes porque temos o suficiente para a nossa vida. Nós devemos dar graças a Deus. Você com certeza almoçou hoje, fez uma boa refeição, com certeza você se reuniu hoje com a sua família, com seus queridos, entes queridos, se assentou à mesa, comeu aquela refeição gostosa que a sua esposa preparou, que a minha esposa preparou. Né? Hoje foi costela, uma bênção de Deus, costelinha com osso, só coisa gostosa. Tem gente que ama o osso, né? Aquele caldinho do osso, não é? E um arrozinho com feijão, coisa simples. Quem quer aprender a viver contente com a vida, tem que ser simples, irmãos. Muitas pessoas não são simples, querem viver de aparência, às vezes. Tem muita gente querendo viver de aparência, não querem viver da simplicidade, querem ser, às vezes, até o que não são e nem o que não tem. Querem ter a aparência de que tem, mas que não tem. É um engano. Vamos aprender a viver de forma simples. Essa experiência para demonstrar que tanto mais as pessoas têm, mais as pessoas estão descontentes. Então, normalmente, as pessoas mais infelizes são as mais ricas. Elas parecem acreditar que suas carências nunca serão supridas e elas vivem naquela loucura, naquele frenesi, como eu acabei de dizer, sempre querendo mais. Então, diferente de Paulo, elas admitem que seus desejos são necessidades.
elas seguem a direção da cultura materialista que redefine as coisas básicas da vida humana. Então nós devemos estar contentes, irmãos, com pouco, né? Tendo com que comer, vestir e beber, e um lugar onde a gente dormir, um abrigo, né? Nós temos que estar felizes, meus amados irmãos. Qual é o outro segredo para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa se contentar, para que você e eu possamos estar satisfeitos aqui nessa vida? É que nós temos que acreditar que nós somos sempre sustentados pelo poder de Deus. Amém? Vocês e eu somos sustentados pelo poder de Deus. Paulo pôde enfrentar qualquer circunstância terrena com esta afirmação confiante: tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu que não importa quão difíceis as coisas sejam neste mundo material. Todo cristão tem suporte espiritual. O contentamento é um subproduto do sofrimento. Então nós, irmãos, não vamos naufragar. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece, porque nosso sustento espiritual vem pelo poder de Deus. Então ele vem quando se experimenta o poder sustentador de Cristo e se escapa da opressão, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso está escrito em Isaías 40, 29. Devemos experimentar dificuldades suficientes em nossa vida, irmãos, para ver o poder de Cristo manifesto em nós. Por isso que muitas vezes nós temos que passar alguma necessidade, como nós estamos passando hoje nessa questão da pandemia, porque nós vamos ver o agir de Deus aí, amém? Nós vamos ver a mão de Deus se manifestar em nome de Jesus, irmãos. Você quer viver contente? Você quer viver satisfeito na sua vida? Aprenda a se preocupar com o bem-estar do outro. Amém? Mais uma vez eu quero mostrar para vocês o seguinte, irmãos. Estamos numa geração que está mais preocupada em defender o seu. Estamos numa geração mais preocupada em estar defendendo o seu. E depois ele vai pensar, e se é que pensa no outro. Não se preocupa, né, com o bem-estar do outro. Se você vive para si mesmo, você nunca vai estar contente. Você nunca vai estar satisfeito, porque você só vive para você mesmo. Muitos deixam de experimentar o contentamento porque desejam que seu mundo seja exatamente do seu jeito, do jeito que ele quer. Desejamos que o nosso cônjuge atenda às nossas expectativas e planos, que os nossos filhos se moldem aquilo que nós queremos, que tudo mais se encaixe exatamente ao lugar no qual determinamos, tudo do nosso jeito, tudo da nossa forma. Paulo orou para que os filipenses tivessem uma perspectiva diferente, irmãos. Ele começou sua epístola com uma oração para que o amor de uns pelos outros fosse abundante. O amor de uns pelos outros fosse abundante. E prosseguiu dando este prático conselho: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ele desejou que, em vez de viverem centrados em si mesmos, os filipenses se preocupassem com o bem-estar dos outros. Este foi o exemplo que o apóstolo deixou para eles, irmãos, e para nós. Vamos nos preocupar com o bem-estar do outro. Muito triste ver hoje no Brasil as pessoas, né? A gente vê as pessoas hoje, como eu falei, querendo defender o seu e esquece de olhar para o outro, de dividir o pão com o outro, de abençoar a vida do outro. Então nós temos, irmãos, que nos solidarizar, nós temos que olhar para o próximo, nós temos que ajudar uns aos outros, né? E procurar servir a Deus, olhando para as necessidades do outro. Seja generoso, seja uma pessoa liberal. Olha o que vai dizer Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda lhe acrescenta mais, e ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á uma pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Provérbios 19, 17 vai dizer, irmãos, que quem se compadece do pobre e empresta, este lhe paga o seu benefício. 2 Coríntios 9, 6 vai dizer, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia
com fartura, com abundância ceifará. Então Paulo considerou dádiva recebida como um aroma suave, como um sacrifício aceitável a Deus, irmãos, aqueles que aprendem a se importar com o seu próximo. Eu quero fechar essa palavra de hoje dizendo o seguinte: tem muita gente ansiosa nesse tempo que nós estamos vivendo, e já era ansiosa e a ansiedade aumentou mais ainda. Por quê, irmãos? Porque não consegue ficar contente. Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ganhar mais. Ou então vive naquele frenesi, né? Não, eu não confio no Senhor, na providência de Deus. Passa, muitas vezes não ora, não pede a orientação de Deus, e aí vive desnorteado, vive ansioso, não confia na providência de Deus, não aprende a estar contente com o pouco que tem, e aí quer correr para cá, né, fazer e acontecer, e aí a pessoa acaba ficando doente, não é? Quantas pessoas por não ter esse cuidado, meus irmãos, de aprender a ter uma vida simples, aprender a se contentar, estar satisfeito, ela perde a sua paz, ela perde a sua bênção, ela perde tudo que de bom que ela poderia ter na vida, simplesmente porque não quer saber de viver dependente do Senhor, dependente daquele que cuida da gente. Que o irmão, que a irmã, que você, meu irmão querido, que você que vai ouvir essa mensagem, a gente precisa de muito pouco para ser feliz, para estar contente. E hoje, nesse tempo, né, eu até pergunto para os irmãos, e agora de que adianta um monte de petróleo, de que adianta tanta riqueza desse mundo, do ouro, da prata, de que adianta tudo isso? De que adianta ter tanto dinheiro? Agora você não pode mais gastar nos shoppers, centers da vida, com as roupas caras, né, os ricos, né, aqueles que esbanjavam. De que adianta agora tudo isso? De que adianta? Agora a gente tem que aprender a viver e dar graças a Deus, porque o que a gente precisa é muito pouco, e esse pouco é estar satisfeito com a graça de Deus, de ter acordado mais um dia, de você poder olhar para esse céu lindo que Deus fez e agradecer e louvar o nome dele, porque vocês e eu fomos feitos para glorificar a Deus. Se tem a maior alegria que nós temos que ter, e essa era a alegria que o apóstolo Paulo tinha. Ele podia estar preso, ele podia estar doente, ele podia estar são, ele podia estar bem financeiramente, ele podia estar, como ele acabou de falar aqui, eu podia estar passando necessidade, eu podia ter fartura, eu podia estar vivendo a circunstância que eu estivesse vivendo. Eu aprendi o segredo de viver contente, e esse é o segredo, e isso nos torna pessoas fortes, porque nós podemos tudo, se nós andarmos nessa perspectiva. Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir passar essa luta, eu vou conseguir passar esse momento difícil, com a graça de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você viva de maneira contente. Não fique chateado se você perdeu o seu trabalho, se você está passando por necessidade. Lembre-se, Deus é o nosso porto seguro. Confie nele e tudo vai terminar bem. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor tem que suprir as nossas necessidades, porque o Senhor está suprindo as nossas necessidades, porque o Senhor está cuidando de nós, porque o Senhor está fazendo de tudo, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. E eu creio que o meu Deus, que o nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre a igreja dos Cardoso, sobre a igreja, ó Pai, do povo de Deus, sobre, ó Pai, este mundo, sobre todos aqueles que clamam o nome do Senhor Jesus, que invocam o Teu nome, que, ó Pai, a graça salvadora de Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos os Teus servos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um bom início de semana e que Deus seja contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém.
adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a